Boa tarde a todos. Vamos retomar nossos estudos. Enfim, já falamos aí dos gráficos, então a gente vai retomar um pouquinho para a gente fechar a nossa estatística descritiva, as medidas de posição, tá? Que são aquelas já de tendências centrais que a gente já falou, mas em algumas outras condições que podem vir a apresentar também, a gente precisa entender, tá bom? Então, as medidas de posição mostram um valor representativo em torno do qual os dados tendem a agrupar-se com maior ou menor frequência. Tá? Então, quando a gente está falando de medidas de posição, aquelas tendências centrais é tendência, tá? Não é que todos os dados estejam lá, mas é como eles tivessem a tendência a se deslocar para aquele ponto, para aquela posição que nós estamos demonstrando, ok? São utilizados para sintetizar em um único número um conjunto de dados observados. Então, se eu tenho 300 dados observados, né, eu vou usar essas medidas de posição para tentar resumir num número. Ó, a tendência desses dados é seguir o número 50, seguir o número 100, enfim, seja lá o que for. Tá? Mas não estou dizendo que todos aqueles dados estão no 50 ou estão no 100, ok? Isso a gente já discutiu bastante, mas é bom a gente reforçar. Então a gente tem as médias, a moda, a mediana, e agora eu vou acrescentar os quartis e os percentis também para a gente aprofundar um pouco mais. Tá? Média, moda e mediana eu não vou relembrar, porque já está nos slides lá da frente, qualquer dúvida é só voltar aos slides e lá no início já tem, mas eu vou apresentar a média, a mediana, enfim, em posições em intervalos de classe. A gente falou das médias e moda e mediana simples, aquela média aritmética tradicional, quando a gente está se falando da classe em um único número, né? Mas existem, quando a gente mostra essa frequência em intervalos de classe, a fórmula para a gente achar essas tendências centrais são diferentes, porque a gente vai ter diferentes números, ok? E muitas vezes a gente não tem o rol de dados, né? A gente só vai ter tabelas das frequências. Então, a média com intervalo de classe, está aqui em cima, já coloquei até no título para auxiliar, né? Não é aquela média comum que a gente falou lá atrás, mas é o que a gente vai chamar de média ponderada, ok? Nesse caso, convencionamos que todos os valores incluídos em um determinado intervalo de classe, então estou falando de intervalo de classe, tá? Vão coincidir com o seu ponto médio. Ponto médio de intervalo de classe, eu também já falei quando a gente estava falando lá das tabelas de frequência, né? Nos primeiros slides eu falei como achar o ponto médio de intervalo de classe, tá? E determinamos a média aritmética ponderada por meio da fórmula, onde a média será igual a 1 vezes o xi vezes a frequência absoluta, sobre 1 vezes o total da frequência absoluta, ok? E aí está lá, onde xi vai ser o ponto médio da classe, ok? Então, quando nós temos uma classe bem determinada, como aqui, achar o ponto médio é fácil, né? Já está aqui. Né? Então, vamos supor, nessa tabela, que a gente está considerando a distribuição de 34 famílias, ok? Com 4 filhos. Onde o x é a quantidade do número de filhos meninos. Então, a família que tem 0 filhos meninos são 2 famílias. As famílias que têm 1 filho menino são 6. As famílias que têm 2 filhos meninos são 10. E as famílias que têm 3 filhos meninos são 12. E as que têm 4 são 4. Ok? Somando tudo, a gente tem um total da nossa frequência absoluta de 34 famílias, exatamente o que está lá no título. Fácil. Ok? Meu ponto médio aqui, a gente já determinou. A própria minha classe aqui já está determinando o ponto médio. Tá? Nesse caso. Então, o que eu faço? Eu preciso ter isso vezes a minha frequência absoluta. 2 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 10 vezes 2, 20. 12 vezes 3, 36. 4 vezes 4, 16. Ok? E tem um total dessa coluna agora que está aqui, ó, 78. É o meu total desses números que eu achei, né? Do ponto médio vezes a frequência absoluta. E vou aplicar isso naquela fórmula que eu falei. Então, eu já sei que
ponto médio vezes a frequência absoluta deu 38. E o ponto e a totalidade da frequência absoluta deu 34. Então, eu jogo naquela fórmula. 78 sobre 34, que vai dar 2,29. Né? Se quiser arredondar, arredonda para 2,3. Isso significa que a média ponderada é de 2,3. Tá? Percebam por que uma média ponderada. Porque a gente está falando de uma família com 4 filhos, correto? A média dessas famílias é terem 2,3 meninos. Só que não existe um filho 0,3 menino. Isso não existe, né? Ou ele vai ter o terceiro filho menino, ou ele vai ter o primeiro filho menino só. Então, a gente diz que a média ponderada dessa família é de 2,3, que sugere que a média entre todas essas famílias é ter 2 filhos meninos e 2 filhas meninas, com uma tendência, aqui a palavra tendência geral, a ter uma leve superioridade de números meninos, ok? Tendência. E aí eu achei minha média ponderal neste caso. Vamos tentar avaliar no outro caso, onde agora eu tenho um intervalo de classe. Então, a minha classe 1 são as estaturas entre 150 e 154, ok? Tenho aqui a minha tabela da frequência absoluta. Para eu achar o ponto médio disso aqui, né, a gente retornar lá aqueles nossos slides iniciais, então, entre 150 e 154, o meu ponto médio é 152. 54, 58, ponto médio 156. Esse 160, 164, 168 e 172, tá? Para cada classezinha dessa aqui é o ponto médio, tá? O XI, então o que a gente está tentando achar aqui, XI, ok? Então eu preciso aplicar aquela fórmula novamente. O que eu preciso naquela fórmula? O total da minha frequência absoluta, que já está aqui, 40. Mas eu preciso construir aquela tabela do meu ponto médio vezes a minha frequência absoluta, né? E ter o total deles. Então, eu vou pegar 152 vezes 4, 156 vezes 9, 160 vezes 11, 164 vezes 8, 168 vezes 5 e 172 vezes 3. Vou achar esses resultados aqui. O total está escrito aqui embaixo. Ok? E vou aplicar, então, esses resultados naquela fórmula. Então, está lá, ó. A totalidade do ponto médio vezes a frequência absoluta é de 6.440. E a totalidade do ponto da frequência absoluta, desculpa, é 40. Então, aplico naquela fórmula. 6.440 sobre 40, que vai dar 161. Significa que a média ponderada daqueles dados é de 161 centímetros, de 1,61 m de altura. Ok? Tudo bem? E vamos agora para a mediana com intervalo de classe. Então, agora eu tenho uma mediana com intervalo de classe. Como eu vou achar? Tá? Nesse caso, o problema consiste em determinar o ponto do intervalo de classe em que está compreendida a mediana. Então, a primeira coisa é achar o ponto mediano do intervalo de classe, ok? Para tanto, nós temos inicialmente que determina a classe no qual se encontra a mediana. A classe mediana é o valor que divide as observações em duas partes, onde 50% dos dados ficam acima e o restante abaixo. Mesma regra da média lá, normal que a gente falou lá atrás, tá? Tal classe será, evidentemente, aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior à fórmula, tá? Então, o total vai ser a frequência absoluta divididos por 2. Para tanto, gente, a gente vai ter que seguir alguns passos para a gente achar. E aí é o que eu falo, organização e seguir passo a passo. Tá? Primeiro passo é a gente determinar as frequências acumuladas. Segundo passo é a gente calcular a fórmula da frequência absoluta divididos por 2. Tá? Então, o terceiro passo, a gente vai marcar a classe correspondente à frequência acumulada imediatamente superior ao resultado da fórmula que a gente aplicou, que vai ser a classe mediana. E em seguida, então,
a gente aplicar a fórmula a seguir, que é a mediana, vai ser o LI, que significa, está aqui embaixo, o limite inferior da classe mediana, ok? H é a amplitude da classe mediana. Amplitude a gente falou, lembra lá quando a gente estava falando de tabela, que a gente falou de range, de amplitude? É isso, tá? É a amplitude da classe mediana, ok? Vezes a totalidade daquela formulazinha que a gente aplicou aqui. Então, frequência divididos por 2, ok? Frequência divididos por 2, menos o F antes, que é a frequência acumulada da classe anterior à classe acumulada, sobre divididos pelo FMD, que significa a frequência simples da classe mediana, ok? Então, o que eu preciso fazer? Pegar aquela minha tabela de frequências e eu vou extrair os resultados para essa minha fórmula. E depois é só aplicar a fórmula, é só aplicar a matemática, tá bom? Parece complicado, mas não é tanto assim. Então, vamos relembrar aquela mesma tabela que a gente usou para a média. Vamos trazer ela agora e vamos achar a mediana, né? Então, nós temos lá a distribuição relativa, tá, à tabela do número de meninos, completando com a tabela da frequência acumulada, que antes a gente não tinha, agora eu tenho aqui a frequência acumulada, ok? 34 famílias, e apliquei a frequência acumulada de acordo com a família que tem 0, com a família que tem 1, 2, 3 e 4 meninos, ok? Então, a gente tem a frequência absoluta divididos por 2. Quanto é a frequência absoluta? 34, não foi? O total lá da nossa frequência. Divididos por 2, 17. Ok? A menor frequência acumulada, ou superior a este valor, é 18, que corresponde ao valor da segunda variável, sendo este valor mediano. Logo, 2 meninos. Se vocês voltarem lá no slide da frequência acumulada, vocês vão ver que a menor frequência que supera este valor, a que está mais próxima, é de 18. Aqui tem 18, é a família que tem 2 meninos. Então, a mediana seria 2 meninos, ok? Vamos tomar, então, o outro exemplo, aquele exemplo da estatura, ok? Temos agora aqui as nossas frequências acumuladas também e o total da frequência absoluta, ok? Vamos aplicar aquela fórmula, né, da soma da frequência absoluta divididos por 2, que vai dar 20. Né? O que está mais próximo ali do 20, mais superior do 20 na frequência acumulada? O 24. Então, eu determino de que esta classe é a classe mediana. Tá? Ainda não é a mediana com intervalo de classe, mas essa é a classe mediana, aquela classe das alturas que vão de 1,58 m ao 1,62 m. Ok? Então tá lá, ó, apliquei a fórmula 20. Como há 24 incluídos na primeira classe de distribuição, como pretendemos determinar, o valor ocupa o 20º lugar. A partir do início da série, vemos que este deve estar localizado na terceira classe. Coloquei lá, né? Supondo que as frequências dessa classe estejam uniformemente divididas. Tá? Como há 11 elementos nessa classe, é o que está distribuído lá na frequência simples, né? Sendo o intervalo de classe igual a 4, então foi 158, 159, 160, 161, ok? Até 162, então nós temos uma amplitude aí de 4, ok? Então nós vamos tomar o limite inferior e a distância, e vamos aplicar aquela fórmula. Então, ó, 1,58 m, que é o limite inferior, mais 7 sobre 11 vezes 4, que é a amplitude, né? E a gente vai aplicando aquela nossa formulazinha, no final a gente tem 1,64 m. Então, eu não consigo voltar nos slides aqui porque é apresentação, mas voltem lá no primeiro slide que tem a fórmula e peguem essas medidas e joguem lá, tá? Frequência simples da classe 11, frequência acumulada da classe imediatamente superior 7, amplitude 4, ok? Coloque isso tudo lá e aplica a regra matemática. Vamos achar exatamente essas sequências que no final vão dar a mediana de 160,54.
Ok? E a moda, então, com intervalo de classe, a classe que apresenta maior frequência é denominada classe modal. Pela definição, podemos afirmar que a moda, neste caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal. Ok? Para a determinação da moda, Kisuber criou a seguinte expressão denominada fórmula de Kisuber, na qual a moda é igual ao limite inferior mais a amplitude vezes D1, que D1 é frequência simples da classe modal, menos a frequência simples da classe anterior à classe modal. Está aqui ó, na legenda. Ok? Sobre divididos por D1, que a gente acabou de falar, mais D2. D2 é a frequência simples da classe modal menos a frequência simples da classe imediatamente posterior à classe modal. Ok? Então, para a gente colocar aqui, ó, na frequência, qual é que tem a maior frequência? 11, não é? É o maior número daqui. Então, a gente vai determinar a classe 3, que compreende as alturas de 158 a 162, como a classe modal, ok? E vamos aplicar a fórmula. Então, a classe modal é 3, correto? O D1, que é a frequência simples dele, 11. Qual é a frequência simples imediatamente anterior? 9. E a frequência simples imediatamente posterior? 11. Então, D1 vai ser 11 menos 9, que é igual a 2. E D2 vai ser 11 menos 8, que é igual a 3. Limite inferior dessa classe, 158. Né? A amplitude, 4. Então, aplica a fórmula, vamos ter no final a moda de 159,6 centímetros. Ok, pessoal? Não é difícil, só é trabalhoso, tá? E no final, então, a gente entra nos dois pontos novos que a gente ainda não tinha falado, que são as medidas de posição por quartis ou por percentis, tá? Denominamos quartis os valores de uma série que se divide em 4 partes iguais, tá? Então, imaginem que eu vou tentar desenhar aqui um quadrado, um retângulo. Isso aqui são todos os meus dados. O que eu faço com quartis? A gente tenta dividir isso em 4 partes iguais. Então, eu tenho quartil 1, quartil 2, quartil 3 e o quartil 4. Em 4 partes iguais. Ok? No primeiro quartil, Q1, esse aqui em cima, o valor que está situado de modo que a série que 1/4 parte, ou seja, 25% dos dados, é menor que as outras 3 partes restantes. Então, isso aqui representaria 25% dos dados. Eita, ficou péssimo aqui essa escrita. Tá? E aqui representaria os 75%. No 2, quartil 2, a gente teria mais 25%. Ou seja, isso tudo aqui daria 50% dos dados. Ok? Então, o segundo quartil, que é evidentemente, coincide com a mediana. Ou seja, quartil 2, Q2 é igual a mediana. Ok? E o quartil 3 é a mesma coisa que 1, só que agora é diferente. Então, 25% dos dados respondem à quarta parte, 75% às outras 3 quarta partes maiores. Tudo bem, gente? Então, basicamente, o quartis é isso, é pegar esses dados e dividir em 4 partes iguais, 25% para cada. Tá? Aqui tem a formulazinha, então, quando os dados são agrupados para determinar quartis, utilizamos a mesma técnica do cálculo da mediana, bastando substituir a fórmula da mediana. Ao invés da frequência divididos por 2, nós vamos fazer a frequência agora divididos por 4. Ok? Sendo que K é o número da ordem de quartil. Então, pode ser 1, 2, 3 ou 4, ou quarto quartil. Ok? Então, aqui nós temos o quartil 1 e o quartil 2.
tá? E aí é exatamente aquela formulazinha que a gente vai pegar para aplicar para achar o quartil 1 e o quartil 3. Já os percentis que nós estamos falando é exatamente iguais aos quartis que a gente acabou de falar. É exatamente igual. Qual é a diferença? Que agora, ao invés de eu dividir por 4 partes iguais, eu vou dividir por 100 partes iguais, por isso que é percentil. E na hora de eu aplicar a fórmula, ao invés de eu dividir ele por 2, como a gente estava dividindo a mediana, eu agora divido por 100. Ok? E multiplico dependendo do percentil que eu quero achar. Então agora eu peguei aquele mesmo conjunto de dados, ao invés de dividir em 4, eu divido ele em 100. Ok? Aqui aplico a fórmula, exatamente, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Tá? E aí a gente vai agora para as medidas de variabilidade da dispersão, né? Ou dispersão, a variabilidade com que eles tendem daquela medida de posição. Ok? Raramente uma única medida ela é suficiente para descrever de modo satisfatório um conjunto de dados. Então, eu tenho lá 100 dados, eu dizer que a média é 50 não é muito satisfatório que esse 50 vai representar o conjunto de dados, né? Então, para isso, eu preciso que eu tenha uma medida de dispersão, de dizer assim, a tendência central é estar próximo dos 50, mas elas podem se variar para 10 para cima ou para baixo, entendeu? Esse variar são essas medidas de dispersão, ok? Então, aqui, dou um exemplo do conjunto A e do conjunto B. Percebam agora ó, que eu vou entrar naquilo que eu falei lá nas primeiras aulas que a gente estava falando lá, quando era aula presencial ainda, né? A gente estava lá no quadro desenhando. Eu lembro que eu comentei disso. Né? Percebam, ó, ambos possuem a média de 31. Ambos esses grupos possuem média de 31. Mas percebe que o B, o conjunto B, ele acusa uma maior dispersão do que o conjunto A, né? Então, as medidas de dispersão são medidas que mostram o grau de concentração dos dados em torno da média. Então, quanto maior a minha medida de dispersão, menor é o grau de concentração entre a média. E quanto menor a minha medida de dispersão, maior será o grau de concentração, né? É o que eu brinco. Vamos supor que isso aqui fosse as notas, né, da turma. Ambos vão ter a média de 31, mas que grupo você gostaria de estar? No grupo A ou no grupo B? Né? Dá um tempinho para vocês pensarem. Eu ia dizer no grupo A, porque a chance de eu estar mais próximo da tendência central ali, da média, é maior do que no grupo B, porque no grupo B tem exatamente a mesma média, 31. Só que tem uma galera que está dispersando para mais ou para menos. E você pode estar aqui, ó, nesse que dispersa para menos. Então, o risco talvez fosse maior se a gente estivesse falando aí das notas, né, da média ali das provas. Então, é essa ideia que a gente está querendo passar do grupo de dispersão. Tá? Quanto maior for disperso da média, menor é o grau de concentração entre eles. Então, aquele conjunto de dados que vocês obtiveram, eles estão mais dispersos um do outro. Tá? E quanto menor for essa dispersão, significa que mais próximos eles estão entre eles. E aí as principais medidas de dispersão que a gente pode identificar é variância, desvio padrão e coeficiente de variação, né? Ou erro padrão, ok? Ela é usada para indicar o quão disperso é um conjunto de dados, ou seja, o quão distante os valores se encontram da média ou do valor esperado, tudo bem? Variância é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média. Tá? Com ela, estabelecer uma medida de variabilidade para um conjunto de dados. O desvio padrão ele é calculado pela raiz quadrada da variância. Tá? Trata de um índice de dispersão de amostra em relação à média. Então, quando eu estou falando de desvio padrão, eu estou falando em relação à média. Ok? Quando eu falar de erro padrão, não sei se eu vou conseguir escrever aqui, mas erro padrão, eu estou falando de mediana, ok? Então, desvio padrão, estou dando uma ideia de dispersão em relação à média. Erro padrão, estou dando um desvio de dispersão em relação à mediana, ok?
Espero que isso tenha ficado claro. Tá? Isso indica o quanto o conjunto de dados ele é uniforme. Tá? Quando o desvio é baixo, quer dizer que os dados do conjunto estão mais próximos da média, exatamente o que eu falei no slide anterior. E o coeficiente de variação torna-se, então, uma medida relativa da variabilidade, comparando o desvio padrão com a média. Tá? Então, quando eu comparo o desvio padrão com a média, eu dou um coeficiente de variação. Tá? Por vezes é necessário exprimir a variabilidade em termos relativos. Tá? Exemplo, um desvio padrão de 10 pode não ser relevante para uma observação de 10.000, mas ele acaba se tornando para uma observação de 100. É aquele sempre exemplo que eu dou. Né? Se eu estou variando 10 numa altura, né, 10 centímetros é muita coisa. Mas se eu estou variando 10 centímetros numa medida em quilômetros, numa média em quilômetros, esses 10 centímetros já pode ser pouca coisa. Tá? Então, entender essa variabilidade vai depender da medida com que a gente vai estar mostrando eles. Ok? E aí, então, a gente entra para a estatística inferencial. Tá? O que seria estatística inferencial, gente? Estatística inferencial é o conjunto de procedimentos por meio das quais as informações obtidas, tá, utilizadas para o estabelecimento de conclusões e tomadas de decisão. Então, o que eu vou fazer aqui nessa estatística? Eu vou concluir, eu vou tomar decisão. Agora eu não estou apenas descrevendo, mas eu estou afirmando ou tendendo a afirmar alguma coisa, tá? A confirmar ou a negar aquela minha hipótese do artigo. Tudo bem? Cuidado ao teste utilizado e ao tamanho amostral. Então, não é só a estatística inferencial que vai me dizer se aquele resultado ele é estatisticamente significante ou não. Tá? Não é só isso. Então, não é só a estatística inferencial mostrar que deu resultado que você pode concluir. Tá? Se o teste utilizado foi errado, a sua estatística toda está errada, joga fora. Ok? E se você não tem um tamanho amostral suficiente demonstrado pelo cálculo amostral, não significa que essa tua estatística que está mostrando diferença, ela é verdadeira para uma população, ok? Então, não é só a estatística inferencial que vai permitir a conclusão e a decisão. Tá? O teste que você vai escolher e o tamanho da sua amostra vão ajudar a determinar se aquele seu achado estatístico ele de fato te permite a concluir para o lado positivo ou para o lado negativo. Tá? Para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho dos tipos de estudos. Ok? Os estudos observacionais são aqueles estudos que verificamos e medimos características específicas, mas nós não tentamos manipular ou modificar os elementos a serem estudados. Eu apenas observo. Tá? Então, eu pego e eu vou estudar a média das alturas dos alunos da força. Altura não, vamos botar o exemplo da força dos alunos de fisioterapia. Então, eu faço um estudo e verifico lá ó, a média dos homens, as médias das mulheres, as médias dos alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto período de fisioterapia. Tá? Percebam que eu estou apenas observando, eu não estou manipulando os dados, eu não estou colocando esses alunos para fazer um treino de força e saber quem ganha mais ou quem ganha menos. Eu estou apenas observando esses dados. Né? Os estudos que não manipulam ou não tentam modificar esses elementos através de uma intervenção ou de um protocolo, seja lá o que for, eles são os estudos observacionais. Ok? Podem ser os estudos transversais, como também podem ser chamados, são os dados observados e as medidas coletadas em um ponto de tempo. Tá? Então, o observacional ele pode ser transversal, seja só naquele momento, só naquele mês, só naquele dia que eu verifiquei, ou só naquela condição. Ou ele pode observar por um longo período de tempo, fazer os estudos de coorte, que eles levam essa observação, né? Eles observam esses dados por mais pontos de tempo, tá? A cada 6 meses, a cada ano, a cada 2 anos, tá? Então, os estudos observacionais podem ser os estudos transversais ou de coorte, ok?
E nós temos estudos retrospectivos ou de caso controle. São aqueles dados que são coletados do passado. Então, são aqueles dados que o indivíduo teve ou não teve a doença. Né? Ele agora recuperou aquela doença ou não recuperou. Estou coletando os dados do passado, que já ocorreram. Ok? E existem os estudos prospectivos, né? Os estudos longitudinais, os estudos de coorte que eu acabei de citar, são os dados coletados com o decorrer do tempo. Eu estou observando, mas ao longo do tempo, vários tempos, e eu estou tentando prospectivar ele lá na frente. Tá? Estou tentando acompanhar os eventos para tentar determinar lá na frente algum fator comum entre esses grupos. Ok? E para isso, então, existem alguns problemas quando a gente levanta os dados, ou seja, quando a gente vai coletar esses dados. Tá? Os problemas mais usuais são os problemas de representatividade, que significa fator associado à amostragem. Tá? Na seleção da amostra, procura-se reproduzir as características observáveis da população. Eu uso o critério da proporcionalidade e talvez aquela minha amostra pode não ser representativa àquela população, ou porque ela tem alguma outra condição associada, né? Ou porque ela não apresenta, ela não é tão homogênea para as características da população, enfim, qualquer outra coisa. Tá? Ela tende a ser heterogênea em relação às características da população. Então, a minha amostra ela não é representativa, ok? Em caso de desconhecimento da composição da população, eu não sei quais são as características que aquela população eu quero, né? A gente utiliza-se algum critério de aleatoriedade, né? Ou o randomized, o randomizado, que a gente sempre fala, né? Os estudos randomizados são os melhores, né? Porque a minha chance de não ser tendencioso, né, na minha amostragem, ela é diminuída, tá? E aí a chance de eu ter as características mais unidas ali é melhor, tá bom? Então eu fujo da amostra tendenciosa, ok? Um outro problema usual é o problema de fidedignidade. O que seria isso? Está relacionado à precisão ou qualidade dos dados. Lembra quando eu falei lá das características do teste escolhido, né? Da sensibilidade, da fidedignidade, né? Do validado? Lembra da validade do teste? Né? Isso tudo pode trazer um problema aqui, que é o problema de fidedignidade. Tá? Eu não tenho precisão ou qualidade nos dados observados, coletados. Né? Motivos pela falta dessa precisão. Eu escolho um instrumento que não é validado, que não é confiável para aquele dado que eu quero, né? para aquele parâmetro que eu quero observar. Então, o instrumento que eu estou utilizando tem falhas. Isso vai me dar um problema na hora de fazer estatística. Tá? Problemas no questionários empregados, na obtenção de dados. Então, eu não anoto os dados suficientes. Né? Ou a própria falha humana. Eu anoto os dados errados, coleto ela de forma errada. Né? Isso pode acontecer. Tá? Então, existem as importâncias para a coleta de dados, né? Seja ela na coleta em humanos, ou seja ela na coleta dos artigos que vocês estão selecionando para o TCC, para o pessoal que já está fazendo TCC, né? Ela é importante por conta disso, para a gente não ter essas falhas na coleta. Tá? Para isso, a gente precisa ter um bom questionário, que componha perguntas abertas e fechadas, ele seja muito bem estruturado, ok? Cuidado na hora de coletar as informações, então não adianta a gente utilizar uma metodologia perfeita e um bom planejamento se na hora da coleta dos dados houver alguma influência do entrevistador perante ao entrevistado. No seguinte quesito, vamos supor, você vai perguntar se a pessoa tem dor ou não. Né? Você pode fazer uma simples pergunta, o senhor sente dor? Isso é uma coisa, né? Mas você pode fazer uma outra pergunta. O senhor não sente mais dor, né? A tendência dele responder ao sim ou não
pode estar muito relacionada a como você vai perguntar, tá? E muitas vezes o entrevistador, às vezes, também não deixar o entrevistado responder, não expressar o seu sentimento, e leva a algumas tendências de resposta, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado em como a gente vai perguntar, né? E como nós vamos absorver essa resposta, tá bom? As pessoas que são contratadas para fazer entrevistas devem passar por um bom treinamento. Então, antes de qualquer coleta, tem que treinar, gente. Não tem jeito. Se você não treina a mão para fazer uma boa avaliação, você erra. E aí, se você erra uma boa avaliação, quando você chega na estatística, os seus dados estão todos furados. E aí você pode passar os seus dados para o melhor estatístico do mundo, que não vai dar certo, ok? Então tem que se treinar aquela medida ou aquele instrumento que você pretende utilizar. Tá? E na amostragem, então, existem as vantagens do levantamento por amostragem. Então eu vou fazer aí, por que eu levanto a amostragem e não tento coletar a população inteira? Primeiro, porque fazer levantamento por amostragem é um custo menor, né? Eu vou coletar menos gente, eu gasto menos tempo e os objetivos conseguem ser um pouco mais amplos, ok? Situações para trabalhar com amostra. Então, a população muito grande, eu trabalho com amostra. Uma dificuldade de acesso ou um grande número de variáveis me faz trabalhar com amostra. Mas se eu tenho uma população pequena e conhecida, se eu quiser traçar o perfil dos alunos de primeiro período do curso de fisioterapia da UniCBE, percebe que eu fechei tanto e que é tão simples eu trabalhar com a minha população, que nesse caso não cabe eu ter uma amostra, cabe eu ter a população inteira. Eu tenho que pegar todos os alunos do primeiro período. Não faz sentido eu pegar só uma porcentagem e pegar só uma amostra dessa população, porque ela é muito pequena. Tá? Mas se eu estiver falando, por exemplo, do perfil de estudantes de fisioterapia do Rio de Janeiro, ou do Brasil, que seja, mas podemos até botar do Rio de Janeiro, percebe que é um tanto quanto complicado a gente conseguir coletar de todos os alunos de fisioterapia. Aí, nesse caso, eu vou trabalhar com amostras, ok? E aí, minha amostra ela pode ser aleatória, simples, com ou sem reposição. Ela pode ser estratificada dentro de qualquer parâmetro, sistematizada, conglomerada ou por conveniência, ok? E depois a gente vai para a estatística inferencial, e aí eu vou parar um pouquinho por aqui, porque a gente só vai aprofundar nessa estatística, né, que vai ser a técnica pelo qual a gente vai tomar decisões, ok, da população, a gente vai falar na próxima aula. Ok, gente? Espero que tenha ajudado. Coloquem suas dúvidas e discussões lá na sala de aula para a gente poder discutir mais vezes. Eu estou sentindo falta disso. Eu sei que alguns estão com dificuldade de fazer os exercícios, mas mostra lá para a gente aonde foi a sua dificuldade, aonde está a sua dúvida, né? Coloque para a gente de forma clara para que todos os alunos possam discutir juntos, né? E todos nós possamos aprender juntos, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Vai ficar até esses slides e na próxima a gente continua, ok?